Olá pessoal, então vamos dar sequência às nossas aulas, né? Hoje é a aula de ressuscitação cardiopulmonar pediátrica, espero que vocês gostem. Então, só para definir, parada cardiorrespiratória, né? A interrupção da circulação sanguínea, secundária à parada dos batimentos cardíacos ou batimentos cardíacos ineficientes. Isso é importante para a pediatria, principalmente porque bradicardia sintomática com frequência menor do que 60 é considerado um ritmo de parada em pediatria. A manifestação clínica, e aí por ordem que a gente deve observar, é sempre: um, o paciente tem que estar inconsciente; dois, a presença de apneia ou respiração agônica; né? E por último, a ausência de pulso em grandes artérias. E aí a gente chama de pulsos centrais e a gente vai olhar o que tem de diferente na pediatria em relação aos adultos. Tá? A reanimação cardiopulmonar, como a gente pensa, de massagem cardíaca associada à ventilação boca a boca, né, ela começou a ser pensada lá em 1963, né? O que a gente sabe sobre reanimação pediátrica é que a maioria das causas de parada pediátrica são causas secundárias e não primárias de doenças cardíacas. Por que isso é importante de entender? Porque a maioria dos ritmos de parada em crianças são ritmos não chocáveis. Então a gente vai ter desde a sistolia até a ESP, né? Atividade elétrica sem pulso. Tá bom? Que são ritmos que a gente não choca. A minoria dos casos de parada em pediatria serão causas cardiogênicas ou causas com arritmia cardíaca, com indicação de cardioversão elétrica, né? Ou de desfibrilação, desculpe. Né? E aí a gente vai ser desde a taquicardia ventricular até a fibrilação ventricular, tá? Em 5% dos casos aí. Claro que se você estiver dentro de uma unidade coronariana, dentro de um hospital onde o perfil pediátrico é cardiopediatria, talvez você tenha mais paradas por arritmia. Mas, de forma geral, a menor parte das paradas são por arritmia em pediatria. Uma, re- uma revisão aí de epidemiologia sobre sobrevida de parada pré-hospitalar. E aí você vai ver que a sobrevida é baixíssima, né? Então, parada pré-hospitalar na América do Norte, 6% de sobrevida; na Europa, 9% de sobrevida; na Ásia, 2% de sobrevida; na Austrália, sobrevida um pouco melhor, né, da parada pré-hospitalar, 11% de sobrevida. A gente não tem muitos dados fidedignos da América do Sul, nem da África, tá bom? Quando a gente vê a relação entre o ritmo de parada e a chance de retorno à circulação espontânea, a gente vê que os ritmos chocáveis, então taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, a chance de retorno à circulação espontânea após oferecer uma reanimação adequada, ela é bem maior, né? Então 37% desses pacientes vão retornar à circulação espontânea. Quando a gente tem ritmos não chocáveis, então a ESP, a sistolia, né, a gente vai ter uma chance do retorno à circulação espontânea com reanimação adequada muito menor, e aí é 3 vezes menor, né, 11, 12% nos trabalhos, tá bom? E isso mostra como o prognóstico da parada pediátrica é muito ruim, né? A maioria dos ritmos que elas param são ritmos que têm pior prognóstico, tá bom? Várias coisas influenciam a parada, né? Desde o horário da parada, claro que se o indivíduo para durante o dia, há maior chance dela retornar à circulação espontânea e de sobreviver, porque a equipe está mais alerta, mais disposta, reconhece mais precocemente, né, enquanto quando o indivíduo para à noite, tá bom? O local da parada, obviamente toda parada intra-hospitalar é melhor do que parada extra-hospitalar, e dentro do hospital, se você para dentro de uma unidade de terapia intensiva, o reconhecimento é mais precoce, a equipe é mais treinada do que, por exemplo, enfermaria, onde você não vai ter médico nem equipe beira-leito, né, imediatamente para esse socorro a esse paciente. Como é que a gente então vai abordar essa parada pediátrica? É, a gente aborda essa parada pediátrica seguindo o que a gente chama de corrente de sobrevida pediátrica, corrente de sobrevivência pediátrica, que é alinhada nessas 5 correntes aqui, desde prevenção, então vai desde você evitar que o acidente ocorra, por exemplo, utilizando cadeirinha no carro, utilizando mecanismos para evitar acidentes domésticos, né? Depois, em ocorrendo o acidente, ocorrendo a parada, você inicie precocemente a reanimação cardiopulmonar, e aqui a gente está falando da reanimação cardiopulmonar do leigo, né, da pessoa na rua que identificou uma parada até a chegada do serviço de urgência, né? Existe o acionamento, então, do serviço médico de urgência ou de emergência, que vai chegar até esse indivíduo e vai oferecer os cuidados, depois os cuidados avançados, né, de vida, oferecidos aí pelo hospital e pelo pré-hospitalar, né, adequado, tá bom? E, por último, os cuidados pós-PCR, caso esse indivíduo retorne à circulação espontânea, tá bom? Então, tudo isso faz parte da corrente de sobrevivência pediátrica em caso de parada.
Antes de falar basicamente do suporte avançado de vida, eu vou falar um pouquinho sobre o suporte básico de vida, que é o BLS. Tá? Ele é um suporte que é empregado sem nenhum material disponível, quase nenhum material disponível, e ele é baseado em duas premissas. É a reanimação adequada, com duas coisas, né? Essas duas coisas são muito simples, que é compressão e a segunda coisa é ventilação, tá bom? Se a compressão e a ventilação ocorrem de maneira adequada, isso já é um grande passo para o suporte básico de vida. Alinhado a isso, a presença do DEA, daquele desfibrilador automático, né? Ele, assim que possível, deve ser utilizado. Então, é basicamente isso que a gente quer que aconteça no BLS: o reconhecimento da parada, a aplicação das manobras de reanimação, né, ventilação e compressão, e, por último, a utilização do DEA. Tá bom? Sempre que a gente vai realizar a sequência dessa parada, a gente vai fazer da seguinte maneira, né? A sequência é sempre primeiro, checar a segurança da CN, então se você, reanimador, está seguro para prestar essa reanimação, né? Segunda coisa, checar a responsividade e pedir por socorro, né? E pedir pelo DEA. Lembrar que nesse momento a gente tem celular, e o celular pode ser colocado no Viva Voz para você poder checar a responsividade, iniciar a reanimação enquanto solicita auxílio do serviço de urgência, né? E que a gente deve checar pulso e respiração em até 10 segundos, né? Então a gente deve checar esse pulso e respiração e decidir se esse indivíduo tem pulso e tem respiração ou não, se esse indivíduo não tem pulso, não tem respiração e tem indicação do início da reanimação, tá? Quando a gente vai reanimar, a gente utiliza o fluxograma CAB, né? Começando por compressões torácicas, 100 a 120 por minuto. Essas compressões devem ser fortes e rápidas. Eu vou abordar um pouquinho mais para frente como é que elas funcionam. Depois, posteriormente, a gente oferecer as compressões, a gente vai abrir via aérea, oferecer uma boa ventilação e assim que disponível a gente deve desfibrilar esse paciente se for indicado para este paciente. Como a gente viu na parada pediátrica, a minoria dos casos serão indicados a desfibrilação. Tá? Como é que a gente reconhece então a parada? A gente reconhece a parada a partir do momento que a gente tem ou uma bradicardia com repercussão hemodinâmica, e aí bradicardia sintomática com frequência menor do que 60 é um ritmo preparado em crianças. Atenção a isso, é muito diferente de adulto, tá? Se você tem repercussão importante. Ou parada cardiorrespiratória clássica, que é caracterizada por três coisas. A primeira delas é a inconsciência. Não existe parada sem inconsciência. A primeira coisa que o paciente tem que estar é inconsciente. Segunda coisa, a apneia ou respiração agônica. E por último, a ausência de pulsos constatado nas grandes artérias. Tá bom? E aí, quando eu falo grandes artérias, eu estou falando na criança menor do que 1 ano, em pulso braquial ou femoral, e na criança maior do que 1 ano, pulso carotídeo ou femoral. Tá bom? Isso é uma peculiaridade. A gente não checa pulso carotídeo em criança menor do que 1 ano, por questões anatômicas. Tá? Como é que a gente não vai proceder nesse BLS uma vez que a gente identificou? Primeira coisa que você deve se perguntar é se esse colapso foi presenciado. Por quê? Se esse colapso foi súbito e presenciado, o indivíduo deve ativar imediatamente o serviço de urgência para buscar o desfibrilador e aí sim reanimar, iniciar a reanimação. Por quê? Maior chance desse tipo de parada ser por arritmia e ritmo chocável, tá bom? Caso não tenha sido colapso presenciado, né, o indivíduo deve iniciar a reanimação e a reanimação vai depender se ele está em um socorrista ou dois socorristas. Sendo um socorrista, ele vai iniciar ciclo de 30 compressões com 2 ventilações. Em caso de dois socorristas, 15 compressões para cada 2 ventilações. O uso do DEA, assim que disponível, deve ser colocado no paciente e verificar se o ritmo é chocável ou não. Após cerca de 2 minutos, se ainda estiver sozinho e o serviço não tiver sido conseguido ser acionado, você deve acionar o serviço de urgência e buscar o serviço de urgência. Né? Uma vez chegado o DEA, você vai sempre analisar o ritmo chocável, você vai aplicar o choque e retornar imediatamente à reanimação cardiopulmonar. Se o ritmo é não chocável, você deve retornar imediatamente à reanimação e checar novamente o ritmo após 2 minutos, tá bom? Então é dessa maneira que você deve proceder no pré-hospitalar, tá? Uma coisa que eu sempre discuto é se na pediatria a gente deveria fazer compressão, depois abreviar aérea e depois ventilação, né, o CAB. A gente deve lembrar primeiro que nos adultos a questão da ventilação se tornou muito opcional. Na criança, no protocolo está lá escrito: se você quiser, você pode não ventilar na criança, se você não se sente seguro para isso, né? Mas como a principal causa de parada em criança é hipoxemia, é uma parada respiratória que precede a parada cardíaca, né, uma falência respiratória, a chance desse indivíduo voltar sem ventilação é mínima. Né? Então, na pediatria,
existe uma grande diferença de prognóstico quando você faz compressão com ventilação comparado quando você faz só compressão, né? Então, preferi sempre fazer compressão com ventilação, tá? Quais são as técnicas que a gente vai utilizar para compressão na criança menor do que 1 ano? Isso daqui vai depender se você está sozinho ou se você está em 2 socorristas, tá bom? Na presença de um único socorrista, preferi a técnica dos 2 dedos, tá bom? Essa técnica dos 2 dedos são 2 dedos sob o externo, no terço inferior do externo, tá bom? Onde você vai comprimir 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, tá? Quando você está com o socorrista, você vai fazer 30 compressões para 2 ventilações. E você deve ficar lateral à criança para evitar perda de tempo. Então é por isso que você utiliza essa técnica. Quando você tem 2 socorristas, o ideal é que você utilize a melhor técnica de compressão. E a técnica de compressão mais adequada é a técnica dos 2 polegares. Tá? Aí sim, também com 2 socorristas, você vai oferecer 15 compressões com 2 ventilações, otimizando o número de ventilação, já que a causa de parada foi parada por hipóxia, né? Sem perder tanto tempo como aconteceria se você tivesse um socorrista só fazendo 15 para 2. Tá bom? E é por isso que com 2 socorristas a gente deve fazer 15 para 2. Isso dá melhor eficiência da compressão e não perde tanto tempo na hora das ventilações. Quando a criança é maior do que 1 ano, você pode escolher 2 técnicas para poder comprimir, tanto a técnica de uma mão quanto a técnica de 2 mãos. Tá bom? São as 2 possibilidades. Em relação à técnica de ventilação, você pode escolher 2 técnicas possíveis, né? Quando a criança é muito pequena, às vezes você vai fazer a respiração que a gente chama boca, boca, nariz. Com a sua boca, você vai abocanhar a boca da criança e o nariz e oferecer a ventilação. Quando a criança é maior, você consegue diferenciar anatomicamente melhor entre boca e nariz, consegue cobrir a boca da criança e tapar o nariz, fazer a extensão e oferecer a ventilação, tá bom? Então a gente utiliza essas 2 técnicas. Se a bolsa fava máscara está disponível, aí a técnica é clássica, aquela técnica do C e do E, né? Com C a gente vai fixar a máscara sobre a face da criança e vedar bem, né? E com E a gente vai não só ajudar a fixação da máscara, como fazer a elevação e tração da mandíbula para abertura de via aérea. Quanto é o tempo que deve durar essa ventilação? A ventilação deve durar 1 segundo, deve ser o volume suficiente para elevar o tórax. Então, você sempre deve olhar durante a ventilação se o tórax está sendo elevado. Se ele está sendo elevado, a ventilação está sendo dada adequadamente. Tá? O oxigênio, sempre que possível, deve ser oferecido a 100% durante a parada. E lembrar que nem sempre ventilar mais é ventilar melhor. Né? Existem complicações associadas à hiperventilação, como a diminuição do débito cardíaco, maior risco de barotrauma, distensão do estômago e aumento das pausas em relação à compressão, tá bom? Então, nem sempre ventilar mais é ventilar melhor. A gente deve sempre ventilar adequadamente, tá? Quando a gente não tem via aérea avançada, ou seja, a gente não tem uma intubação orotraqueal, uma máscara laríngea, a gente sempre deve fazer compressões e ventilações sincronizadas. O que quer dizer isso? A gente vai comprimir com a velocidade de 100 a 120 por minuto, tá? Lembrar de, se você tiver com um único ressuscitador, 30 compressões, pausa para 2 ventilações, retorna imediatamente para 30 compressões. E na presença de 2 ressuscitadores, você vai fazer 15 para 2, ou seja, 15 compressões, pausa, 2 ventilações. Tá bom? A cada 2 minutos, a gente deve rodear entre quem ventila e quem comprime. Por quê? Para evitar fadiga, principalmente da pessoa que está comprimindo. Né? Vários trabalhos mostram que a compressão perde eficiência conforme vai passando o tempo, tá bom? Então a gente sempre deve lembrar de revezar, tá? Características da compressão que a gente precisa nessa criança. Lembra que a característica principal é a depressão de pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior desse tórax. O que vai significar? Isso vocês precisam gravar, tá bom? 4 centímetros no lactente, 5 centímetros na criança e de 5 a 6 centímetros no adolescente. Compressões acima de 6 centímetros parece ser prejudicial, tá bom? Então não devem ser recomendadas. Lembrar muito claramente da frequência, né? O mínimo é de 100 batimentos por minuto, compressões por minuto, o máximo de 120. Existem apps para isso, né, que vão ajudar você a contar essa velocidade da compressão, tá bom? Vocês podem lançar a mão. Existem músicas clássicas, como tem a live do Bee Gees, né, que marcam o ritmo da compressão também, que vocês podem utilizar, tá bom? Sempre lembrar de permitir o completo retorno do tórax à sua posição original, para permitir, sim, o enchimento atrial e ventricular e dessa maneira melhorar o débito cardíaco, tá? Não se apoiar sobre o tórax. Isso é uma característica de uma boa compressão. Então, o que caracteriza um RCP de qualidade? Frequência entre 100 e 120 por minuto.
essa compressão deve ser rápida, né? 2, compressão forte. Forte capaz de deprimir 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, que nas lactentes representa 4 centímetros, nas crianças 5 centímetros e nos adolescentes entre 5 e 6 centímetros. E sempre lembrar de minimizar interrupções, evitar hiperventilação e não se apoiar sobre o tórax, tá bom? Relembrando, RCP de qualidade é profundidade, frequência, permitir completo relaxamento da descompressão, minimizar interrupções e evitar hiperventilação. Lembrar também sempre de trocar as funções a cada 2 minutos para evitar fadiga, principalmente de quem está comprimindo. Tá? E o DEA, ele deve ser utilizado? Então, DEA na faixa etária pediátrica, ela pode ser utilizado, exceto no recém-nascido. Tá? Se disponível, a gente deve utilizar nessa seguinte ordem. Primeiro, o DEA com pá atenuadora para crianças menores do que 8 anos ou menores do que 25 quilos. E se não tem pá atenuadora, você deve utilizar o DEA normal, sem pá atenuadora. Tá bom? Quando que a gente vai utilizar? Toda vez que disponível. Toda vez que disponível, deve ser colocado o DEA no paciente e verificar se o paciente tem ritmo que se beneficia do choque ou não. Tá? Existe lei que recomenda a presença do DEA em locais de grande circulação pública no Brasil. Então, pessoal, o time de suporte avançado de vida pediátrico ideal seria composto aí por 6 pessoas, né? Uma pessoa responsável pela via aérea, então aquisição de via aérea e ventilação do paciente de forma adequada. Uma pessoa responsável pela compressão, né? Lembrar que essa compressão a cada 2 minutos ela deve ser alternada com a pessoa que está responsável pela monitorização e desfibrilação desse paciente. A gente também vai ter uma pessoa responsável pela aquisição do acesso, desde venoso ou intraósseo, né, realização de exames e medicamentos, tá bom? E uma pessoa responsável por contar o tempo, né? Aquela pessoa que vai dizer de quanto tempo as pessoas têm que revezar, qual é o tempo para ser feito a adrenalina, enfim, né? E por último, uma pessoa líder, que ele vai estar de fora analisando tudo o que está acontecendo nessa parada, né? E é a pessoa que vai dar o feedback e coordenar essa parada. Esse seria o time ideal da parada pediátrica. Tá, só lembrando mais uma vez que a compressão ela vai depender se a gente tem ou não via aérea definitiva, né? Sem uma via aérea definitiva avançada, a compressão deve ser de 100 a 120 por minuto, lembrando sempre de alternar entre compressão e ventilação. Se você tem um único socorrista, 30 para 2, se dois socorristas, 15 para 2. Com via aérea avançada, essa intercalar entre compressão e ventilação não é mais necessário, então você continua comprimindo de 100 a 120 por minuto, não faz pausa para ventilação, né? E você vai ventilar de 8 a 10 ventilações por minuto, ou seja, uma ventilação a cada 5, 6 segundos, tá bom? Então esse é o esperado que você faça, tá bom? Existem maneiras da gente confirmar a intubação se ela está adequada. Uma delas é o capnógrafo, né? Nem sempre está disponível, mas ele marca o retorno da circulação espontânea. Inclusive, ele prevê a retorno da circulação espontânea. Você vê aqui, por exemplo, aqui a gente está fazendo reanimação e imediatamente antes do retorno da circulação espontânea você tem um aumento do ETCO2, né? O que marca em si esse retorno de circulação espontânea para esse paciente. Tá? Relembrando então aqueles ritmos de parada cardíaca, né? Os mais comuns em pediatria, a gente vai ter a sistolia e a ESP, né? Que são aqueles que habitualmente têm um pior prognóstico e que não se beneficiam da desfibrilação, e os ritmos que são menos comuns, porém se beneficiam mais da desfibrilação, que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem impulso. Tá? Como é que a gente vai fazer esse algoritmo? Então, diante de um paciente com a ESP ou a sistolia, né? A parada cardíaca ela é identificada, você inicia a reanimação. Assim que disponível e chegada do desfibrilador, você vai fazer a checagem do ritmo não chocável, você retorna imediatamente à reanimação e administra adrenalina assim que disponível, né? Essa adrenalina vai ser administrada a cada 3 a 5 minutos, via venosa ou intraóssea. Tá? A cada 2 minutos você vai trocar quem reanima, né? Quem está comprimindo com quem está fazendo medicação, enfim, quem está monitorizando, tá bom? E sempre lembrar de verificar o ritmo também a cada 5 ciclos ou 2 minutos. Tá? Sempre lembrar de pensar em causas reversíveis dessa parada. Já nos ritmos chocáveis, o algoritmo é um pouco diferente, né? E aí a gente vai ter taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular.
né? Uma vez que é identificada a parada, você inicia a reanimação, a chegada do desfibrilador marca a verificação do ritmo, se é ritmo chocável, você administra o primeiro choque. Retorna imediatamente após a administração do choque a fazer a reanimação, tá bom? A adrenalina, ela é indicada a partir do momento em que esse paciente tem a indicação do segundo choque, tá bom? Então você chocou, retornou a reanimação, verificou o ritmo novamente, esse ritmo persiste chocável, você tem indicação de fazer adrenalina. Aí sim, tá bom? Porque tem trabalho mostrando que a administração de adrenalina precoce tem pior prognóstico em ritmos chocáveis, tá bom? Realizou o choque novamente, retorna a reanimação, verificou novamente o ritmo persiste chocável, então você tem indicação de fazer algum antiarrítmico, e aí você pode lançar mão tanto da mildarona quanto da lidocaína, né? As evidências são de que eles são equivalentes na pediatria, tá bom? É dessa maneira que vocês vão seguir o fluxograma de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, sempre lembrar das causas reversíveis de choque também, que devem ser investigadas ao longo da parada. Como é que a gente vai usar o desfibrilador? E aí, mais uma vez, na pediatria é um pouco mais difícil do que no adulto, né? As doses, elas são progressivas em pediatria. A primeira dose é uma dose de 2 joules por quilo, sempre dose maior do que menor, é preferível, né? A segunda dose escolhida é 4 joules por quilo e as doses subsequentes, se for necessária mais do que 2 choques, de 4 a 10 joules por quilo, obedecendo o limite superior dos adultos, tá? Para adolescentes e adultos, se for monofásico, 360 joules, se for bifásico, primeiro choque com 200 joules, 120 a 200 joules, segundo fase com 200 joules, tá bom? Lembrar da gente sempre usar as pás infantis, ela está presente no desfibrilador adulto mesmo, né? As pás infantis são recomendadas para menores do que 1 ano ou menores do que 10 quilos, e as pás de adulto para os maiores do que 10 quilos, tá bom? Em relação ao acesso vascular, sempre preferível, obviamente, a veia periférica, se disponível. Se não disponível, não ficar tentando 10 mil vezes. Você vai partir para o intraósseo, um acesso que não é tão difícil de pegar se você tem habilidade. Tá? Outra opção seria a veia femoral. Algumas medicações podem ser feitas no tubo traqueal, principalmente adrenalina, mas não é o ideal, tá? Então, sempre preferir o intraósseo, tá? O que dá para fazer nesse intraósseo? Dá para fazer tudo que a gente precisa na parada. Adrenalina, naloxone, epinefrina, lidocaína, tá bom? Então pode fazer todas as medicações. Expansor volêmico pode fazer também, se for necessário, tá bom? Em relação à epinefrina, como é que a gente vai fazer o uso? Lembrar que para criança a gente vai diluir essa adrenalina, né? A gente prepara da seguinte forma: a gente pega 1 ml da adrenalina, dilui para 9 ml de soro fisiológico, transformando aquela adrenalina que era 1 para 1000 para 1 para 10 mil, tá? E vai fazer 0,1 ml por quilo dessa adrenalina. Isso se for em miligramagem, dá 0,01 miligrama por quilo, já que essa adrenalina está diluída, tá bom? Essa é a dose recomendada. Para adolescentes, aí a dose é igual de adulto, você não precisa diluir, tá bom? 1 miligrama. Outras drogas, então, a mildarona, ela pode ser administrada em caso de ritmo chocável que não resolve com a desfibrilação, né? A partir do segundo choque, você pode realizar a mildarona, a dose é de 5 miligramas por quilo, repetir uma vez se necessário. Lembrar de fazer glicose se tiver hipoglicemia, né, 2 ml por quilo do glicosado a 25%, e o bicarbonato do sódio pode ser indicado se a acidose grave, ou seja, pegar menor do que 7,1 na dose de 1 mEq por quilo, mas habitualmente não tem evidência de que o paciente volte. Né? Os cuidados pós-PCR são diversos e são necessários, né? Desde evitar hiper ou hipocapnia, mantendo a saturação entre 94 e 99, monitorização de glicemia, manutenção do débito cardíaco, monitorização neurológica, monitorização da temperatura adequada, evitar hipertermia, isso é clássico, tá bom? E avaliação prognóstica com os exames laboratoriais e segmento, né? Então, em relação à conclusão, né, a prevenção da PCR é sempre a melhor opção. Caso seja inevitável, o treinamento populacional com BLS e de profissionais de saúde melhoram esse prognóstico. Né? Em relação à pediatria, CAB ou ABC não parece ter diferença, né? Então você começar pela compressão, você começar pela ventilação, já que a principal causa de parada em pediatria é ventilatório. No entanto, o nosso fluxograma obedece à Sociedade Americana e à Sociedade Latino-Americana, começando sempre pela compressão, tá bom? Apesar de não existir diferença entre CAB e ABC na pediatria. Lembrar sempre de comprimir rápido, de 100 a 120 batimentos por minuto, forte, ou seja, capaz de deprimir um terço do diâmetro anteroposterior do tórax e permitir o completo retorno do tórax à sua posição inicial. Lembrar que a gente comprime 30 a 2 para um socorrista, 15 a 2 para 2 socorristas, tá bom?
E assim que possível, a gente deve realizar a intubação desse paciente, tá bom? Quando o paciente está entubado, aí você não precisa mais revezar ou sincronizar ventilação com compressão, tá? Lembrar que a via aérea definitiva é a de escolha sempre que possível. O DE e o desfibrilador devem sempre ser usados, né, quando o ritmo for chocável do paciente. Lembrar que as doses são crescentes, né, 2 joules por quilo, primeira dose, 4 joules por quilo, segunda dose, e a partir daí de 4 a 10 joules por quilo, a terceira dose em diante. Tá? A adrenalina está recomendada sim, né? Na espiasistolia assim que possível e nos ritmos chocáveis a partir do segundo necessidade de choque. Tá? A dose é 0,1 ml por quilo da adrenalina diluída, ou 0,01 miligrama por quilo, e que deve ser realizada a cada 3 a 5 minutos. Tá? Eu queria lembrar uma coisa para você, basicamente, que é em relação a engasgo. Né? Acho que a última coisa que eu queria falar sobre hoje é sobre avaliação de engasgo. E duas coisas são muito importantes quando você vai avaliar o engasgo. Né? Uma é se o paciente é corado, ou seja, se o paciente não está cianótico. E a segunda coisa que você deve avaliar sempre que um paciente tem engasgo é se o paciente consegue emitir som ou não. Som ou choro, tá bom? Porque se o paciente é corado e se o paciente emite som, isso sugere que a obstrução é parcial e que você não deve realizar manobras de desobstrução. Se o paciente está cianótico ou não emite som, aí sim está indicado a utilização de manobras de desobstrução. Tá? Se o paciente está corado e emite som, lembrar de sempre acalmar a criança e o acompanhante. Habitualmente, o melhor lugar que a criança fica é no colo dos pais, né? Para se acalmar e chamar o serviço de urgência que vai transportar ele até um serviço de urgência para realizar desobstrução intra-hospitalar. Quando o paciente não tem nenhum desses dois sinais, ou seja, não está corado, ou seja, está cianótico, ou não emite som, aí sim está a suspeita de obstrução completa, está indicado as manobras de reanimação, de desobstrução, desculpe. Né, desde a manobra de Heimlich clássica até a manobra de desobstrução do lactente menor do que 1 ano ou menor do que 10 quilos, né, como demonstrado na figura, tá bom? Então isso é importante que vocês saibam, tá? Até quando a gente tenta desobstruir, fazer essas manobras, até a criança desobstruir, né? Criança desobstruir, você vai acalmar a criança e o acompanhante e caminhar ao serviço de emergência. Criança não desobstruiu e acabou evoluindo com a parada, você vai converter, então, esse seu algoritmo que você estava fazendo de manobras de desobstrução para manobras de reanimação cardiopulmonar, ou ressuscitação cardiopulmonar. Muito obrigado.